Boa tarde, turma. Gabarito de aula de revisão, 7º ano de Geometria, professor William Menezes. Então, antes de começar a nossa lista de exercícios da nossa folha-tarefa, é muito importante que você leia atentamente a página 166, como eu falei na aula de revisão, para ter a total certeza do que é ângulo correspondente, ângulos colaterais externos, ângulos colaterais internos, ângulos alternos externos e ângulos alternos internos, porque a próxima questão já vai lhe pedir algumas definições sobre esses tópicos, que é falado em ângulos formados por retas paralelas cortada por uma reta transversal. Está constando as informações na página 166 do nosso livro. Primeira questão. Classifique as sentenças a seguir como verdadeira ou falsa. Na letra A, os ângulos correspondentes são suplementares? Falso, né? Porque se eles são correspondentes, eles não podem ser suplementares, porque eles não têm como formar 180 graus. Na letra B, os ângulos alternos internos são congruentes? Verdadeiro, eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Na letra C, os ângulos alternos externos são complementares? Se eles são alternos, eles não podem ser complementares, né? Não há possibilidade deles formarem 90 graus. Na letra D, os ângulos colaterais são internos e são congruentes? Falso também, né? Se eles são colaterais internos, não há possibilidade deles serem iguais, não há possibilidade deles serem congruentes. Na letra E, os ângulos colaterais externos são suplementares? Verdadeiro, né? Eles são colaterais externos, eles suplementam um ao outro, formando um ângulo de 180 graus. Segunda questão. De acordo com a figura a seguir, em que a reta R é paralela à reta S, assinale a sentença verdadeira. Observe que nós temos uma reta R paralela à reta S e nós temos um ângulo X e o ângulo oposto a ele é 42 graus. Então, observe a primeira afirmação. Y mede 138 graus e X e Z são alternos internos. Observe, se X está oposto a 42 graus, então em opostos pelo vértice nós já podemos afirmar que X também mede 42 graus. E se Z ele é correspondente ao ângulo de 42, Z também mede 42 graus, ok? Então nós podemos afirmar que Z e 42 são correspondentes, podemos afirmar que X e Y são colaterais internos, X e Z são alternos internos e podemos afirmar que se nós pegamos o ângulo Y e subtrairmos 180 de menos 42, nós vamos encontrar o valor de 138 graus, como mostra no nosso cálculo aqui ao lado. Então a primeira afirmativa já é a correta, né? Y mede 138 graus, X e Z são alternos internos. As demais alternativas, X mede 42 graus, ok. X e Z são correspondentes? Não são correspondentes. Eles são colaterais, são alternos internos, X e Z. Y mede 42 graus? Não, Y mede 138 graus. X mede 138 graus? Não, ele é oposto pelo vértice ao 42, então X mede 42 graus. Então, todas as três alternativas abaixo estão incorretas. A única correta é a letra A. Nesse slide, eu coloquei novamente a definição de polígono, né, que está no nosso livro. Polígono é uma linha poligonal fechada simples. E vocês observem nas figuras, temos 3 figuras que formam polígonos e 3 figuras que formam não polígonos. Agora, olha a definição abaixo de polígono convexo e polígono não convexo. Quando traçamos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono fica do mesmo lado, desta reta, temos um polígono convexo. Então, se nós traçamos uma reta e todo esse lado fica do mesmo lado dessa reta, o polígono ele é convexo. Essa informação vai nos ajudar a resolver a próxima questão. Questão 3. Polígono é uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta.
todos de um mesmo plano. Observe as 6 figuras abaixo e nós vamos ter algumas afirmações para colocar verdadeiro ou falso. Leia cada frase e coloque V para verdadeiro e ou F para que for falso. Na letra A figura 1, 4 e 5 são polígonos não convexos. Verdadeiro. Observe essas figuras assinaladas que nós vamos confirmar que eles são polígonos não convexos. Observe as linhas traçadas. Aí assim nós temos as definições de que eles são polígonos não convexos. Letra B. As figuras 2, 3 e 6 são polígonos convexos. Ok, ó. A figura 2, 3 e 6 nós temos um triângulo, um quadrilátero e temos ali um hexágono, né? 2, 4, 6 lados, um hexágono. Todos eles são polígonos convexos. Verdadeira. Na letra C, as figuras 1, 3 e 5 são polígonos convexos. 1, 3 e 5. O 3 é um polígono convexo, mas a 1 e a 5 não é um polígono convexo. Então essa afirmativa é falsa. Na letra D, as figuras 1, 4 e 5 não são polígonos. É falsa, né? Todas essas figuras são polígonos, porque todas elas estão fechadinhas pelos seus segmentos de reta. Letra E, a figura 5 é um eneágono. A figura 5 é um eneágono. Então, observando na figura 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Então, verdadeiro. Ele é um eneágono porque tem 9 lados. Então, observe o quadrinho que nós temos os exemplos do número de lados de um polígono, o número de diagonais de cada vértice, a fórmula padrão e o exemplo no quadrinho que está escrito ali, ó, se um polígono tem n lados, então podemos traçar n menos 3 diagonais de cada vértice. Mas como fazemos para calcular o número total de diagonais de um polígono? Aí é a nossa fórmula de aplicação, né? Questão 4. Desenhe as diagonais de um polígono e responda. Letra A. Juntando lados e diagonais, temos um pentágono. Quantos segmentos obtemos? Nós obtemos 5 lados mais 5 diagonais igual a 10 segmentos. Na letra B, quantos lados tem um pentágono? 5 lados, né? Conforme desenhamos. Na letra C, quantas diagonais tem um pentágono? Tem um total de 5 diagonais. Observe nos vértices e nós só contamos uma vez só. Ela não conta ida e volta, ok? Então temos 5 diagonais. E uma observação importante. O pentágono é o único polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados. Questão 5. O contorno da moldura no quadro indicado na figura determina um eneágono regular. Quantas diagonais podem ser traçadas nesta moldura? Lembrando que o eneágono tem 9 lados, então assim nós vamos observar no exemplo abaixo que, se o triângulo ele tem 3 lados, eu aplico a fórmula o número de lados do triângulo, sabendo que a diagonais é representado pela letra D e o n é representado pelo número de lados. Logo eu vou ter 3 vezes 3 menos 3 sobre 2, 3 menos 3 é 0, então o 3 vezes 0, 0, o triângulo ele tem 0 diagonais. No quadrilátero eu tenho 4 vezes 4 menos 3 sobre 2, dá 4 vezes 1, 4, dividido para 2, 2 diagonais. O pentágono eu vou ter 5 diagonais, como calculamos no exercício anterior, e o hexágono eu tenho 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, 3 vezes 6, 18, dividido para 2, 9 diagonais. Agora vamos para o nosso exercício que está perguntando na resolução. Se nós aplicarmos a fórmula das diagonais n vezes n menos 3 sobre 2 e ele tem 9 lados, logo D vai ser igual a 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. Então, 9 vezes 6 dá 54 sobre 2 é igual a 27. Então, esse eneágono tem 27 diagonais, que é a nossa resposta. O tampo da mesa da cozinha de um restaurante é uma placa de alumínio que tem a forma de um polígono.
Sabe-se que a partir dos seus vértices é possível traçar no máximo 7 diagonais. Então, quantos lados tem o tampo dessa mesa? Faça os cálculos. Observe que para descobrirmos a quantidade de lados de um polígono, usamos a fórmula diagonal, representada pela letra D, é igual a lado, representado pela letra N, menos 3. Então, se ele já te deu o número de diagonais e nós invertermos essa fórmula, o número de lados vai ser igual ao número de diagonais mais 3. Logo, eu vou ter N igual a D mais 3. N é igual a 7, né? Porque é o número de diagonais que ele falou que pode traçar, mais 3 é igual a 10. N é igual a 10 lados. Esse polígono é um decágono. Questão 7. Na figura a seguir temos um triângulo, e esse triângulo ele tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, e um ângulo externo que não está representado por valor, só pela letra X. E temos algumas afirmações. Observe nessa primeira figura que está formado um ângulo de 90 graus, na segunda figura um ângulo de 180 graus. Se nós colocarmos o ângulo de 90 ao lado de um ângulo de 90, nós vamos formar um ângulo de 180 graus, sendo que sempre que temos um segmento de reta com dois ângulos de 90 graus a um lado ou ao outro, nós formamos um ângulo de 180 graus ou, como mostra a quarta figura, uma semicircunferência. Então ali nós temos um ângulo de 180 graus, formado por essa semicircunferência, metade de uma circunferência, e se você observar, esse mesmo desenho está totalmente igual ao que está no nosso ângulo do triângulo, formado pelo ângulo C e pelo ângulo X. A soma do ângulo C com o ângulo X forma 180 graus. Então a resposta é a letra C. Não havia nem necessidade de você fazer cálculos, era só lembrar o conceito de ângulos suplementares. A soma dos dois ângulos formam 180 graus, assim como mostra a quarta figura e assim como mostra o ângulo C mais o ângulo X no triângulo. Então, turma, espero que todos tenham entendido a aula de revisão e até a próxima videoaula.